Fala galerinha do canal, vocês estão bom demais? Ponce na voz aqui com vocês mais um dia. E nessa semana nós tivemos aí a final do campeonato do Discord de Ether TCG. Então vem com nós ver os decks aí dos dois finalistas. Vamos começar com o deck dourado. Então ele tinha lá 3 Tritão Explorador que dá draw, 3 Tritão Guerreiro que dá mais um para cartolado e mais um de sinergia, 3 Tritão Vigia que ganha mais um com maré, 2 do famoso Caranguejo Gigante que ganha mais 2 com maré em campo. Lembrando, nesse campeonato então Dourado e Higurashi foram para a final. Dourado veio com um deck de Oceano Agro e o Higurashi de Ogro Combo. Então aí nós vemos também que o Dourado tinha 3 Peixe Abissal, não é segredo para ninguém que essa é uma das minhas cartas preferidas. Temos aí também 3 Afogamentos, que afoga uma NV1, manda ela pro descarte. 3 Abraço da Noite, que envia, você paga 2 pontos de vida, envia uma NV1 pro Ether. Tem 4 marés, eu particularmente gosto de trabalhar com mais maré, tá gente? Mas ele tá com 4. Nós temos também 2 Canto Hipnótico. Canto Hipnótico, ele nega o ataque aí do seu adversário. Temos também 3 Recuperação Óssea. Recuperação Óssea, você dá 2 draw, né? Você compra 2 cartas. 2 Trono Submerso, que dá aí Tridente e mais um para seres do oceano. Mais uma Tumba Náutica, que só dá mais um para seres do oceano. Então, se você precisa de Tridente, Trono Submerso é a carta. Se você não precisa, Tumba Náutica é melhor. Temos aí 2 Infecção Intar, que foi importantíssima aí pro Dourado na final. 2 Aprendiz Devora-Vida, que ele ganha mais um para cada carta que tiver no descarte, tiver sido descartada do campo, tá? Ou derrotada. Ele cria uma pilha de fome também. Temos Sereia da Névoa 3 também aí, que dá 1 de dano aí para todas as cartas. E Correnteza Implacável. Agora vamos olhar aí o deck do Higurashi, Tropa da Dentada. Começamos com Ira, Mãe Escarlate, uma nível 3, que ela retorna um vampiro do descarte e depois você controla ele só até o final do turno. Temos também o Servocífero, que compra uma carta. Aprendiz do Luto, né, que descarta uma carta da mão para essa carta receber mais 2. Aprendiz Devora-Vida, igual o do Dourado. Ogro Aprendiz, que se houver noite em campo, ele dá mais um para as criaturas. Temos também o Ogro Mouco, né? Para ele entrar, ele tem que descartar uma criatura do campo para ele ganhar mais 2, senão ele tem 0 de vida, né? E toda vez que defender um ataque, ele ganha mais 1. O Ogro da Taverna cria pilha de fome, causa 1 de dano à criatura do lado e ganha mais 1. Camila, Dama do Fim, é uma carta que, se houver noite, ela dá 3 de dano a todas as criaturas do inimigo. Vai ter aí também a famosa Selene, a Dama Carmesim. Ela paga um número de tanto de vida para dar esse mesmo tanto no oponente. Então, se você tiver com mais vida, ela dá um hit kill. Tem a Susana, né, que ao entrar, ela ataca diretamente os pontos de vida. Recuperação Óssea tem uma. 2 Canto Hipnóticos, né, que bloqueia o ataque do oponente. Temos também aí 2 Cântico das Profundezas, compra 2 cartas, descarta uma das 2 que você comprou. Viajante do Éter, então ele envia aí uma criatura nível 1 do campo para o Éter e depois ele descarta uma criatura. Abraço da Noite, o Retorno, que retorna um vampiro se houver noite em campo do descarte. Pântano Sussurrante, que ele, toda vez que uma criatura entrar em campo ela recebe menos 1. Castelo do Ébano, que dá mais 1 para os vampiros e tem noite. E nós temos também aí o terreno Castelo Notivago, que ele dá à noite. E também, enquanto este terreno estiver no campo, vampiros ganham mais 1. Beleza, gente, então decklists analisadas, vistas. Então vocês puderam ver aí o deck que o Dourado e o Higurashi usaram na final ali do campeonato. Esse campeonato foi um campeonato online, que a gente fez no Discord, a gente montava o setup, mostrava ali as cartas com carta física. Tá rolando um torneio no Ether Arena, né? Tá sendo, assim, maravilhoso, tá sendo muito bacana. Todos os torneios estão sendo bem legais, né? Eu, particularmente, tenho gostado bastante.
Esse, então, foi o primeiro que foi feito pelo Discord, o Dourado foi o primeiro campeão. Ele usou o quê? Um deck midrange. O que seria um deck midrange? É aquele deck que, ao mesmo tempo que ele é agro, que é um deck que força, né? Rapidamente ele cresce e força o oponente, ou ele se defende ou ele se rende. Não tem outra coisa a se falar, né? Então ele força muito o adversário e o objetivo é derrotar forte, então ele fica muito agressivo e muito rápido, né? Mas ao mesmo tempo, ele também era um deck que controlava bastante o jogo. Então por isso que é midrange, né? Porque ele não é controle, mas ele também não é 100% agro. Ele é um midrange ali, um meio termo. Qual foi a estratégia do Dourado? Usou seres do oceano, né? Os seres do oceano, eles crescem muito rápido, são criaturas que ganham, eles são bufados através da maré, eles têm muita sinergia entre si, né? Então eles crescem muito rápido. O que a gente tem também ali, nas cartas dele, é o Devora-Vida, né? O Joelson, que a gente chama, que é o ogrinho. Nem parece que é perigoso, né? Só que ele é uma carta que é muito bom para um meio do jogo. Eu não diria nem tanto final. Final, se chegar ao final do deck, é bom pro final também, mas no meio do jogo ele é muito importante. Por quê? Ele ganha 1 de vida e ataque para cada criatura que saiu do campo, descartada ou derrotada, e foi pro descarte, né? Então, imagina um deck de agro, vai morrendo muita criatura, e a hora que você põe ele, você vai ver que tem uma criatura com 10 aí de poder. Ele entra com 3, então se você tiver descartado o 7, já entra com 10. E ele tinha ali muita remoção, tinha defesa, né? Então ele tinha um canto hipnótico que defendia, tinha remoção, afogamento, que usa com maré, tinha o abraço da noite. Ele também tinha lá o Pântano Sussurrante. Gente, Pântano Sussurrante é o inimigo mortal das fadas. Fada, se você bobear, você cria um campo poderosíssimo e não tem mais o que fazer. Mas você usando o Pântano Sussurrante contra uma fada no começo do jogo e o seu adversário não tiver outro terreno pra trocar, porque o Pântano Sussurrante é um terreno que ele faz? Ele dá -1 pra toda criatura que entrar. No Éter, a sequência é das ativações de efeito. É o terreno primeiro, depois vem a armadilha e depois vem das criaturas. Efeito, especial, sinergia. Então entrou em campo, ele dá -1. E o que acontece com as fadas? Se eu não me engano, todas as fadas que são de nível 1, elas têm 1 de vida. Então, é o inimigo mortal das fadas, né? Então, ali ele também tinha a infecção de Tar, que foi importantíssimo para a terceira partida do MD3, né? Teve ali uma jogada que ele jogou as duas infecção e no turno seguinte, ele jogou ali a Sereia da Névoa, que dá 1 de dano para todas as criaturas. Então, ele já ali limpou o campo do Higurashi e deu a vitória para ele, né? Então, é um deck que é muito consistente, né? Ele conseguiu fazer esse midrange muito consistente. Foi 2-1 a partida. O Higurashi começou ganhando, mas o Dourado conseguiu a virada. Talvez pelo deck dele ser mais consistente. Por que eu falo que é mais consistente? O deck do Higurashi, ele é um agro combo. Geralmente, quando o deck tem um combo, você precisa de cartas muito, assim, certinhas para você conseguir fazer aquele combo. É óbvio que você tenta colocar cartas a mais que acelerem o combo, ou que te ajudem a chegar lá de uma forma que você consiga se defender do seu adversário. E foi justamente isso que o Higurashi fez. O que ele fez? Ele montou um agro combo com seres da floresta, que são os ogros, e vampiros. O combo dele era o retorno do vampiro. O que seria esse retorno? Se você tiver um terreno no seu campo com noite, que gera noite no seu campo, você tem lá o retorno em preparação. Você ativando ele, você traz qualquer vampiro do descarte ativo no seu campo. Então ele tinha a Ira, que traz outro vampiro do seu descarte ativo no seu campo por um turno, né? Por esse turno. Ele tinha Camila, que dá -3 de dano em todas as criaturas do seu adversário. Ele tinha também a Selene. Selene é assim, você paga X ponto de vidas para dar X de dano direto na vida do oponente. Então ela entrou. Você tá com 20, seu adversário tá com 19, ela dá um hit kill. Você paga 19, ele vai a 0 e você ganha. Também ele tinha a Suzana. Então a Suzana entrou, dá 9 de dano, né? Ela não pode defender, né? Essa é a fraqueza dela, mas ela entrou, dá 9 de dano, direto na vida. É o efeito dela. Se eu não me engano, tem uma carta hoje que bloqueia totalmente o dano no efeito de efeito. Se eu não me engano, ela vai ser lançada ainda em março, né? Mas a gente já teve um spoiler aí. Então, ele segurava o jogo. Ele tinha também canto hipnótico pra bloquear ataques, ele tinha Abraço da Noite pra tirar NV1, e ele tinha Pântano Sussurrante também pra controlar um pouco do jogo. Mas, como tem esse combo, então ele tem o agro com os seres da floresta, os ogros, pra tentar controlar o jogo com alguns efeitos e o campo. E tem o combo. Então, não é tão consistente, porque a estratégia principal do deck é fazer o combo, né? Então você precisa ali de uma ordem de cartas certas e boas. Por exemplo, não adianta eu vir com um retorno na mão se eu não tiver uma carta que descarte uma NVM direto pro descarte, se eu não tiver o terreno que tem a noite, né? Então você depende de muitas outras cartas para fazer funcionar. É bom, o deck dele foi muito bom, tanto que foi pra final, né? Se eu não me engano, foi a primeira vez que um deck que tem... não é 100% de vampiro, né? É só o combo que é a parte de vampiro, porém... foi o primeiro que tem essa pegada mais de vampiro que foi pra final, né? Então, ambos estão de parabéns pela partida. Desculpa a tosse aí, gente. Eu tô com uma tosse alérgica que é uma desgrama. Mas enfim, vamos lá. A gente, então, teve essa final, né? Entre Dourado e Higurashi no Discord. Foi uma partidaça linda, né? Foi linda. Dourado saiu vitorioso, né?
E assim, foi muito bacana, muito legal. Parabéns aos dois, né? Vamos ter aí, mês que vem, já outro campeonato, no final de fevereiro. Mês que vem não, agora no final de fevereiro já começa outro no Discord. Hoje já ainda está rolando o do Ether Arena. Dia 15 de fevereiro, agora, a gente vai ter um campeonato presencial em Salto, né? Eu pretendo participar de todos, né? Vamos ver como é que vai ser as coisas, mas eu pretendo. Pretendo também fazer mais vídeos de decklist, tá? Pelo menos dos finalistas, tá? É difícil a gente pegar decklist de todo mundo, mas eu quero fazer pelo menos dos semifinalistas e finalistas. É os 4 primeiros colocados. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da análise, gostado das decklists. E é isso. Até uma próxima. Tamo junto.